Olá, irmãos. A partir de agora, nós daremos sequência na nossa Academia Bíblica, nesta que é a segunda aula. Na primeira aula, nós introduzimos o assunto da Carta de Paulo aos Filipenses por meio de uma animação muito rica, por sinal, que nos proporcionou uma visão panorâmica desta carta. Hoje, nós procuraremos responder duas perguntas. Quem eram os filipenses e como surgiu essa igreja na cidade de Filipos? Para isso, eu gostaria que você retornasse a alguns livros da Bíblia. Nós estamos propondo estudar a carta de Paulo aos Filipenses, mas eu gostaria de investigar junto contigo como surgiu essa igreja. Portanto, retorne até o capítulo 16 de Atos dos Apóstolos. Aqui teremos muitos acontecimentos que marcarão toda a trajetória da história do cristianismo. No capítulo 16, temos que ter em mente que Paulo está iniciando a sua segunda viagem missionária. No capítulo 15, no finalzinho do capítulo 15, nós vemos ele se separando de Barnabé. Barnabé está indo para a região de Chipre. Paulo e Silas estão indo para a região da Ásia Menor, lá pregar o Evangelho. No capítulo 16, bem no início, nós vemos o grande apóstolo Paulo fazendo um convite ao jovem Timóteo para que viesse acompanhá-lo durante toda essa jornada. E após eles percorrerem um grande trajeto, passando pela Frígia, pela Galácia, eles são impedidos pelo Espírito Santo de irem pregar o Evangelho na região da Ásia Menor. Durante a noite, em Troade, a antiga Troia, Paulo tem uma visão, e nessa visão ele vê um homem da Macedônia rogando-lhe por ajuda. Então eles partem para a Macedônia, mais especificamente para a cidade de Filipos, que era a cidade mais importante da Macedônia, era uma colônia romana. Ao chegar lá e passarem alguns dias, Paulo prega o evangelho para uma mulher de negócios, uma vendedora de púrpura, que se chamava Lídia. Após ela receber Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ela e toda a sua casa são batizados. Após isso, Paulo e seus companheiros de viagem se deparam com uma jovem escrava que estava possuída por um espírito de adivinhação. Após Paulo expulsar o demônio desta garota, os donos daquela escrava, ficaram muito revoltados, possivelmente por conta do lucro que adquiriam a partir dela. Então agarraram Paulo e Silas e arrastaram-os até a praça para que fossem julgados pelos magistrados. Após serem julgados, terem suas roupas rasgadas e serem espancados, Paulo e Silas são lançados na prisão. Mas lá, durante as suas orações e seus louvores a Deus, por volta da meia-noite, acontece um grande terremoto que abala toda a estrutura da prisão. Então assim as portas se abrem. O carcereiro, ao ver aquilo ali, ficou cheio de temor, se lançou aos pés de Paulo e de Silas e desejou a salvação. A partir desse acontecimento, tanto o carcereiro quanto toda a sua casa passaram a crer no Senhor Jesus Cristo. E o carcereiro e toda a sua casa foram batizados. E após o processo judicial, tanto de Paulo quanto de Silas, ter sido concluído, eles voltaram para a casa de Lídia e lá permaneceram. A igreja de Filipos então é iniciada a partir desses irmãos, Lídia e toda a sua casa, e o carcereiro e toda a sua casa. A região da cidade de Filipos se chamava anteriormente Crenides, que significava pequenas fontes. Isso porque, de fato, existem muitas fontes naquela localização e também existiam muitas minas de ouro. O nome então é alterado posteriormente para Filipos. Quem dá esse nome é Felipe II, pai de Alexandre o Grande, em nome da sua própria honra. A cidade de Filipos era uma colônia romana, uma espécie de Roma em miniatura. A maioria dos seus habitantes eram predominantemente romanos e muitos daqueles habitantes eram veteranos de guerra, ex-soldados. Eles mantinham a mesma performance que os romanos tinham. Então eles falavam latim, eles se vestiam à maneira romana e também eles tinham os mesmos direitos que os romanos.
não receber açoites, não serem presos, a não ser em casos de urgência, quando houve alguma exceção, e também eles poderiam apelar para o imperador. Filipos tinha uma importância também geográfica e comercial, e grande parte do avanço do evangelho na Europa se dá por conta disso. Paulo prega em um lugar estratégico. A partir dali, o evangelho ele é espalhado. A partir da igreja de Filipos, o evangelho chega em lugares onde o apóstolo nunca imaginou pisar. Você observou que o apóstolo Paulo tinha um desejo no coração de propagar o evangelho na região da Ásia Menor, só que ele foi impedido, sendo enviado então para a região da Macedônia para a pregação do evangelho em Filipos, para que alcançasse outro continente. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Você tem sido impedido de realizar algumas coisas que você julgava ser bom, mas você tem sido impedido de fazer essas coisas? Pode ter certeza que o Senhor tem um plano muito maior. Os planos dele são maiores que os nossos. Confie nele. Eu gostaria de encerrar por aqui. Deus abençoe e até a próxima.